Pessoal, bem-vindos a uma nova etapa de podcast. Já não mais em Búzios, evoluindo um pouco, indo para um outro patamar, como diria um dito do futebol. E nós vamos falar de negócios. Eu sou Joelson J. Todos já me conhecem aí por estar prestando assessoria, fazendo marketing para muita gente. Mas agora a gente vai querer saber os detalhes e os bastidores de quem tem uma empresa, toca uma equipe, gere aí um negócio e o que essa galera faz para performar de forma bacana, né, profissional e dando resultado, que é o mais importante, né? Vocês fiquem atentos, você está escutando aí no Spotify ou no YouTube, assistindo também no YouTube, né? Não esquece, existe uma coisa que a gente precisa muito, é do apoio de vocês para chegar a muita gente. Então, o que é que você faz? Você curte, dá aquele comentário se você está precisando de uma dica e não esquece de se inscrever, porque aí o YouTube entrega para você e a gente consegue te alimentar com coisas bacanas aí, histórias e algo bacana. Hoje nós vamos ter nosso primeiro convidado, episódio número 1, Maurício de Jesus, recém-chegado na região dos Lagos, onde está gravando esse podcast aqui no Rio de Janeiro, vai falar sobre esse impacto, né, de sair da capital, vir para uma cidade litorânea e também quais os desafios de ter uma empresa aqui em Armação dos Búzios, que é um paraíso, porém a gente não sabe qual é a grande realidade de gerir um negócio. Maurício, bem-vindo, né, ao nosso podcast aqui, ao podcast do Joey Fala de Negócios, e se sinta à vontade, né, é um bate-papo bacana, mas a gente quer que você fale a real de ter uma empresa, né? Ser instrutor aí das estrelas, né? Tem ensinado muita gente a dirigir, né? Nada de carteira comprada e sim aula prática. Isso aí. Conta pra gente, vai ser um bate-papo tranquilo, né? A gente quer que você fale aí as histórias aí bacanas e as histórias não tão bacanas também pra galera se ligar. E dar umas dicas também pra galera que quer conduzir de forma adequada, educada e com responsabilidade. Beleza? Além de falar negócio, a gente também quer suas dicas aí. Maurício, bem-vindo. Você pode se apresentar, que a audiência está aqui só esperando ouvir tudo que você tem para falar para a gente. Beleza. Fala, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Maurício de Jesus. Sou instrutor desde 2014 e dentro dessa situação, dentro dessa profissão, viemos trabalhando com um trabalho bem sério, um trabalho onde tivemos aquele desempenho de melhorar, tentar ter um trânsito melhor, tentar ter um trânsito mais seguro, que é o que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro e, na verdade, no Brasil todo, onde a irresponsabilidade no trânsito é muito grande. E tendo esse trabalho, graças a Deus, conseguimos hoje ter a nossa empresa. Hoje nós estamos do outro lado, né? Estávamos no lado como funcionário, hoje como patrão, como empresário. Estamos hoje com a nossa autoescola aqui em Búzios, a GT Autoescola Búzios, onde nós estamos fazendo o mesmo trabalho que fazíamos antes como funcionário, antes como instrutor. Hoje continuo sendo instrutor, dou as aulas, claro que não tão com a intensidade que era antes, até porque não tem como, não tem tempo, né? Mas estamos trabalhando, formando condutores, os melhores que possível é. E estamos também dando para os nossos funcionários, para os nossos professores, um conceito do que é o trânsito para que eles consigam transmitir isso para o pessoal, para os novos condutores que estão aí, não só para os novos condutores, como também para aqueles que estão fazendo o CRCI, que é a reciclagem, ou aqueles que precisam também, que já têm a sua habilitação e queira dirigir, que não dirige, queira aperfeiçoar mais no trânsito. Então estamos aí para isso, trabalhando. Claro que dentro do estado do Rio de Janeiro, né? É onde você veio de uma capital muito grande, hoje nós estamos no local onde, se não me falha a memória, 40 e poucos mil habitantes, correto? 40 e poucos mil habitantes, é uma cidade pequena, mas é uma cidade onde nós estamos conseguindo implantar a educação no trânsito, onde nós estamos conseguindo implantar um trânsito mais seguro dentro da realidade que é o estado do Rio de Janeiro,
consequentemente, a Búzios, e vamos estar trabalhando cada vez mais para melhorar isso aí. Bacana demais, bacana demais. Cara, dá pra ver uma clareza e uma certa satisfação no que você faz. Cara, montar um negócio hoje é bem complicado. Houve um advento aí com pandemia de inúmeros motoristas se comportando de forma profissional, né? Em Uber, 99, em Drive, não é mexendo para essas empresas, né? É só uma realidade. E a gente percebe muita coisa que acontece no trânsito que é bem complicado de se lidar, né? A gente percebe que existe uma irresponsabilidade, ainda mais quando é de forma profissional. Eu passei por um episódio, a gente foi num congresso no Rio e voltando um Uber bateu na gente. Ou seja, o cara tem a responsabilidade de levar vidas, né? E o cara bateu na gente. E detalhe, ele foi extremamente agressivo. E éramos 4 homens preparados dentro de um carro, porque ninguém sabia da preparação que a gente tinha. Aí, só de faixa preta tinha 2. Então, então era complicado. E detalhe, o mais preocupante é que a pessoa estava com um passageiro dentro, né? Que é o mais delicado, ou seja, estava dirigindo de forma irresponsável. Hoje é um negócio que todo mundo vai ali, tem uma habilitação, pá. Eu tô falando assim de forma muito leiga, né? E faz seu dinheirinho. Agora, o grande X da questão é o seguinte: todo mundo que dirige hoje de forma profissional, como Uber, ele precisa ter uma habilitação especial. Desculpe a minha ignorância. Ele tem que ter de forma profissional para poder dirigir, porque esse é um negócio. Nós vamos falar de negócio. O que você aconselha e o que você me diz com relação a esse tipo de profissão, né? Informal, mas bem remunerada, como a gente sabe que é em Búzios, às vezes no Réveillon, você vai pegar uma corrida de 5 minutos e pagando 150, 250 reais, principalmente quem vem para Búzios, não é mexão, mas vai para um Réveillon em Jeribá, a gente sabe que o cara do centro para Jeribá ele vai pagar 250 conto, porque entra no dinâmico e aí vai, enfim. São números que a gente vê que é bem interessante, você comprar um carro e ser Uber hoje. Existe um preparo, existe uma habilitação especial. Como que funciona? O veículo, tudo isso, como que funciona? Ele é totalmente legalizado? Porque a gente já vi carros assim, bem numa situação deplorável e trabalhando como Uber e levando pessoas. Esse é um business que vale a pena? Esse é um negócio que vale a pena? O cara consegue ser bem remunerado como Uber? O cara precisa do quê? Você encara que isso tá legal, é saudável? Ou você encara que simplesmente tá errado e tem que dar um start desde um ponto de partida que o cara tem que entender que isso não é simplesmente ganhar um dinheirinho, e sim uma profissão de extrema responsabilidade? O que é que você, como instrutor, dono de uma escola de instrutores, né, que deve passar muita gente pela primeira habilitação ou renovação, ou assim vai, as pessoas vão lá falando: eu preciso ser habilitado para dirigir para Uber. Qual o conselho que você me dá? Eles entendem essa responsabilidade ou a coisa está levando aí? Não faça meias palavras, por favor. Isso é de utilidade pública. Mande ver, fale realmente como deve ser falado, para a nossa audiência também entender essa importância de estar informado com relação a isso. Na verdade, né? A responsabilidade é grande, você passou, né? No período da pandemia, aumentou muito mais esse trabalho, as pessoas têm que trabalhar como motorista para levar o sustento para casa. Claro que é plausível, porque tudo que for legal, onde você pode ganhar um dinheirinho honesto, ok, batemos palma. Agora, claro que não é só pegar o carro e você dirigir, porque nós precisamos entender que ali está a sua vida. Você está levando a tua vida e está em risco, a vida de quem está dentro do carro que você está levando e os demais condutores também que estão no trânsito aí. Então, o que precisa? Eles têm sim, quando eles vão tirar a carteira, dizem que vão trabalhar como motorista, eles têm atividade remunerada, que é um procedimento que o Detran já faz, um exame mais rigoroso.
Mas eu aconselho a se preparar mais, a você se aprofundar mais, fazendo um curso de resolução, um curso o que temos também, né, de carga viva, para você se preparar mais para o trânsito. O que acontece? O trânsito, nós temos um trânsito que é muito perigoso. As pessoas hoje já não têm mais aquela paciência no trânsito. As pessoas, ela entra dentro de um carro e ela quer ter uma facilidade de locomover de um ponto ao outro numa rapidez muito grande. Em contrapartida, não é isso que precisamos entender. O trânsito, você precisa ir e vir com a tranquilidade, tendo que ir até onde você vai. E o retorno com uma segurança, não só sua como a dos outros. Isso aí se enquadra dentro da direção defensiva, que você nada mais é do que eu evitar o acidente dependente de quem cria. Isso é direção defensiva. E isso é ensinado também quando você vai tirar a carteira, dentro da sala de aula, na sala teórica, onde nós temos, dentro das disciplinas que temos direção defensiva. Então eu preciso me preparar mais, eu preciso entender mais o que é o trânsito. Hoje o trânsito, eu sempre falo isso, que o carro ele é uma arma e o acelerador é o gatilho. Então nós vamos ver que onde acontecem vários acidentes, onde as pessoas tiram a vida dos outros. Por quê? Porque ele pisou no acelerador de uma tal forma muito grande. Inclusive, há pouco tempo agora, eu não estava na cidade de Búzios, estava viajando, e quando eu retornei eu fiquei sabendo que teve um acidente na cidade de Búzios, onde um rapaz com um carro veio, não conseguiu fazer a curva e saiu atropelando um pessoal que estava no ponto, ou no quiosque, se não me falha a memória. E aí eu parei para analisar, vi as imagens. Eu não quero nem comentar nesse exato momento sobre isso, mas eu vi que a imprudência ela foi muito grande ali. A imprudência foi muito grande na questão do condutor. Então ele veio atropelando não só uma, duas, três. Eu vi ele fazendo um strike. Isso é ruim. Isso precisa sinalizar, os órgãos públicos precisam sinalizar aquela luzinha vermelha e falar, opa, peraí, vamos tentar ver o que está acontecendo. Trazer esses condutores para dentro da sala de aula, para conversar, mais para próximo. E como é que eu vejo isso? É muito simples, nós temos aí dentro da questão do Detran, você consegue ali ver quando através de multas, através de vários outros fatores, vários outros mecanismos, que consegue fazer uma leitura do perfil daquele condutor. E aí você vê, peraí, esse condutor aqui, cara, ele está acostumado a avançar sinal várias vezes, ele está acostumado a estacionar de lugares que não proibido, ele já se envolveu em vários acidentes. Cara, esse camarada, a gente precisa estar mais próximo deles e tentar conversar com ele e ver o que está acontecendo, porque esse cara no trânsito é um perigo. Ele pode tirar a vida de pessoas, se não já tirou, vida de pessoas que não tem nada a ver. Às vezes não está nem dentro de um veículo, mas está passeando no final de semana com a família. É isso, abrindo um parênteses aqui, dentro desse bate-papo, dentro da sala de aula, eu estava dando, decorrer deve ter 2 semanas atrás, e da sala de aula eu fui falar sobre questão da lei seca, que hoje nós sabemos que todo mundo sabe que é taxa zero. Então o que acontece? Dentro disso, conversando, aí eu coloquei eu digo que eu vou colocar um álcool, só coloco o álcool, quem joga o skill, acende o fogo são os alunos. Eu só fui incrementar mais um pouquinho. E aí eu fui falar com os alunos, vem cá, a pessoa que tomou 4 latão de cerveja e a outra que bebeu 20 latão de cerveja, se ele for parado na lei seca, preste bem atenção, se ele for parado na lei seca, a gente sabe que a multa é gravíssima, vezes 10, e o valor multiplica vezes 10. Então vai estar em torno aí, não sei mais de cabeça cravado, mas dá em torno de